preparar para o início do culto. Fala, Jesus querido. Vamos ouvir essa música do J. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica perto de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a petição do dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade, livre de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Você aqui, Deus. Tirei. Pode tirar. Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao culto desta noite e nós vamos cantar o hino 301. Crer e observar. Hino 301 do Cantor Cristão. Os irmãos podem procurar aí seus cantores. Nós vamos dar início cantando esse hino, tá bom? Vamos lá. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena.
Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, que esse texto vai ser a base da nossa meditação nesta noite. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, profeta Daniel, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 21 é o texto, mas nós vamos ler até o 15. Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e vossa bebida. Pois por que vera ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade?
Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe do eunuco havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legume a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Conforme vires, procederá para com os teus servos. E ele consentiu. Isto, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Versículo 16. E assim o dispenseiro tirou a porção de iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na tua presença nesta noite. Queremos pedir, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, que por motivos ali ao nosso entendimento está com as suas portas fechadas, mas com certeza os irmãos estão em casa ouvindo a tua palavra, meditando na tua palavra. Quero pedir por essa igreja, por esse povo, para que o Senhor continue abençoando a vida destas famílias, Pai, nos abençoando e nos livrando de todo perigo e de todo mal. Queremos pedir também pela nossa congregação ali em Guaianazes, que o Senhor possa abençoar a vida de cada membro, de cada família, de cada servo teu que ali está. Cubra com tuas bênçãos, ó Deus, a vida de cada um deles. E nos dê a oportunidade de, em breve, podermos estarmos juntos na nossa igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Nós oramos a Te agradecidos e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho como tema desta noite, lendo esse texto, me vem à mente de colocar como ser diferente. Não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. A nação inteira estava vivendo em flagrante desobediência a Deus. Os tempos de fervor espiritual haviam se acabado com a reforma religiosa de Josias. Deus então, através de Jeremias e Abacuque, alerta o povo que um tempo de calamidade aconteceria. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro. Isto foi em 606 que Nabucodonosor cercou a Jerusalém, saqueou o templo e levou todos os seus tesouros para a Babilônia. Levou também as pessoas ricas, jovens, bem dotados, deixando os demais para trás. Estabeleceu Zedequias um governo, mas este se rebelou contra a Babilônia. Então Nabucodonosor cercou a cidade por mais 2 anos, até que a fome vencesse o povo dentro de suas muralhas. Depois invadiu a cidade, incendiou o templo, quebrou os muros, forçou as jovens, matou os jovens, levou o povo para o cativeiro. Irmãos, a Babilônia, então, Nabucodonosor cercou a cidade por mais 2 anos. A Babilônia era o maior império do mundo. Era senhor do universo. As muralhas da cidade da Babilônia eram espegunáveis, ou seja, com 30 metros de altura, dava para 3 carros aparelhados, mais de 1.200 torres. Ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade a Deus, desobediência, guerra e ameaças de uma invasão internacional,
é que Daniel cresce. É nesse tempo dramático que ele teve a sua infância e adolescência. Seria ele um produto do meio? Seria ele uma mais na massa que se reverenciavam para as sombras do pecado? Como ser um jovem fiel a Deus nesses tempos? Em primeiro lugar, irmãos, Daniel, um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. No meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. Daniel foi criado num contexto de piedade. Era ainda adolescente, mas conhecia Deus. Era ainda jovem, mas sabia o que era certo e o que era errado. Estava no alvorecer da sua vida, mas não se mistura com aqueles que se entregaram ao relativismo moral. É um jovem que tem coragem de ser diferente. Daniel estava vivendo numa geração que estava colhendo o que os seus pais haviam semeado. Veja lá no versículo 2. Jerusalém fica intacta nessa primeira invasão, mas o templo é saqueado. Isso não foi por um acidente. Por muitos tempos os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Jeremias 7 fala sobre isso. Acham que enquanto estivesse o templo estaria salvos, mas o templo não os salvou. Uma religião sem vida não nos salvará. Confiar no templo não era um substituto para o arrependimento. Deus reina, irmãos. Quer seu templo exista, quer não. A invasão da Babilônia, o saque do templo, os tesouros transportados, os cativos a chorar, tudo isso foi uma obra de Deus. O povo estava sendo derrotado, mas Deus estava sendo vitorioso. No meio de tragédias terríveis, Daniel não deixa o seu coração se azedar. Daniel, ele perdeu a sua nacionalidade. Ele foi arrancado da sua pátria, ele perdeu a sua bandeira, ele foi tirado do seu lar. Daniel perdeu a sua família. Ele foi arrancado dos braços dos seus pais, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Ele foi agredido, violentado em seus direitos. Daniel perdeu a sua liberdade. Ele sai da casa não como estudante, mas como um escravo. Ele não é dono da sua vida. Ele está debaixo de um jugo. A sua cidade foi cercada, a fome desesperadora tomou conta do seu povo. As mães comiam os seus próprios filhos. As jovens foram forçadas, os jovens passados ao fio da espada e outros levados escravos. Daniel perdeu a sua religião. Seus pais foram levados, o seu país foi invadido, sua cidade foi arrasada, seu templo foi derrubado, o seu povo estava debaixo do opróbrio. Estava agora longe de casa, em um país estranho, com uma língua estranha, sem a palavra de Deus nas suas mãos. E sem o templo, e sem o sacerdote, sem culto. Daniel agora não pode cultuar o seu Deus. Daniel, a despeito das perdas, não é um jovem influenciado, mas é um influenciador. As pessoas que foram levadas cativas entregaram-se à depressão, nostalgia, choro, desânimo, amargura e ódio. Quando você lê o Salmo 37, você vê o que acontece.
Daniel escolheu ser uma luz, uma testemunha, um jovem fiel a Deus em terra estranha. Não é o que as pessoas nos fazem que importa, mas como reagimos a isso. Daniel podia ficar como seus amigos, tristes, desanimado, mas não, Daniel enfrenta tudo com coragem. No meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais, Daniel não se corrompe. Daniel é levado para a Babilônia, é vida de idolatria, e levado para esse pântano de divindades pagãs, para a capital mundial da astrologia e feitiçaria. Daniel vai como escravo para uma terra sem conhecimento de Deus, onde não havia a palavra de Deus, nem o temor de Deus, onde o pecado acampava solto. Mas mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras, do pecado atraente e fácil, Daniel mantém-se íntegro, fiel, puro diante de Deus. Em segundo lugar, irmãos, Daniel, um jovem fiel a Deus, apesar de um presente de oportunidades e grandes riscos. Escolhido para estudar na Universidade da Babilônia, Nabucodonosor era um estadista, um estrategista, ao mesmo tempo em que o seu exército era devastadores, queimando casas, cidades, demolindo palácios e templos, ao mesmo tempo em que assassinavam, saqueavam, carregavam manadas para a Babilônia. Também cria uma universidade para formar jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornarem divulgadores da sua cultura. O método de Nabucodonosor era deportar a nobreza de cada nação conquistada, a entregá-la no serviço público da Babilônia. Eles mesmos governariam sobre os demais súditos conquistados. Assim, aqueles que rebelassem teriam de fazê-lo contra o seu próprio povo, talvez contra os seus próprios filhos. O vestibular era composto de 3 exames, irmãos. Qualidades sociais. Tinha que ser de linhagem real e dos nobres. Qualidades físicas e morais. Jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Qualidades intelectuais. Seriam instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio. Os aprovados deveriam andar pelos corredores do poder. Promessa de emprego garantida. Sucesso profissional. O versículo 5 diz: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudessem estar diante do rei. O versículo 5 nos informa que o curso da Universidade da Babilônia era de período intensivo e demorava apenas 3 anos. E depois eles iriam assistir o palácio. Era emprego no primeiro escalão do governo, mais poderoso do mundo. Era uma chance de ouro, era tudo que o jovem queria na vida, era tudo que o pai ou um país podia sonhar para os seus filhos. Mas cuidado, irmãos. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ficar rico vendendo a sua alma para o diabo? O que adianta você ter sucesso, mas perder sua fé? O que adianta você ser famoso, mas não ter uma vida limpa? Cuidado com as amizades do mundo, porque a Bíblia diz que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus. O perigo da autoculturação. Cuidado com as iguarias do mundo, irmãos. Os jovens, além de terem a melhor universidade do mundo de graça, ainda teriam comida de graça, da melhor qualidade. Eles só teriam que pensar em seus estudos.
Deveriam até mesmo esquecer que eram judeus a fim de tornarem-se babilônios. Deveriam esquecer que eram servos de Deus e se tornarem servos de um rei terrestre. Mas as iguarias da mesa do rei eram comidas sacrificadas aos ídolos. Cada refeição no Palácio Real da Babilônia se iniciava com um ato de adoração pagã. Comer aqueles alimentos era tornar-se participante de um culto pagão. Todas as massas do diabo são bonitas. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo jaz no maligno. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, diz a palavra de Deus, que o amor de Deus não está neles. Não entre na forma do mundo. Fuja dos banquetes que o mundo lhes oferece. Fuja das festas do mundo. Fuja das boates, das noitadas, dos lugares que podem ser um laço para as suas vidas. Muitos diriam hoje: Daniel, você está sendo muito radical. Muito puritano, muito intransigente. Por que criar um caso com uma coisa tão pequena como comer alimentos oferecidos a ídolos? Por que não colocar esses escrúpulos de lado? Pense na influência que você pode exercer encontrando-se no serviço público da Babilônia. Você vai salgar aquele ambiente, você vai ser uma luz lá no palácio. Deixe de lado esse radicalismo seu. Mas Daniel prefere a prisão ou a morte do que a infidelidade. Daniel disse: prefiro morrer do que pecar, ainda que um pouco. Cuidados, irmãos, com a mudança dos valores. Seus nomes foram trocados e significa: vamos esquecer o passado. Entre os hebreus, o nome era resultado de uma experiência com Deus. Todos os 4 jovens judeus tinham nomes ligados a Deus. Seus nomes foram trocados, vinculados às divindades pagãs de Beel, Marduk, Vênus e Nego. Os caldeus queriam varrer o nome de Deus do coração de Daniel. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel. Queria implantar nele novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso, mudaram os seus nomes. Irmãos, cuidado com as ofertas vantajosas. Muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. Pensaram melhor esquecer Sião. É melhor esquecer os absolutos da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver. A Bíblia não serve mais para nós. Agora estamos num estágio mais avançado, estamos estudando a ciência. Além do mais, a Babilônia oferecia riqueza, prazeres, e Jerusalém era muito repressora. A lei de Deus, pensavam, é muito rígida, tem muitos preceitos, e assim muitos se libertaram dos seus escrúpulos e esqueceram de Deus e da sua palavra. Para eles, tudo havia se tornado relativo. Os tempos estavam mudando depressa e eles precisavam se adaptar às mudanças. Irmãos, cuidado com o que está acontecendo por trás das vantagens do mundo. Daniel e seus amigos, os seus companheiros, eram jovens, comprometidos com a verdade. Os caldeus mudaram seus nomes, mas não os seus corações. Eles compreenderam que a babilonização era uma porta aberta para a apostasia. Sentiram-se que o paternalismo da Babilônia era pior do que a espada da Babilônia. A guerra das ideias
a lavagem cerebral, a relativização da moral, a filosofia do que nada tem nada a ver, é procedente do maligno. Daniel não negociou seus valores. Ele não se corrompeu, não se mundanalizou. Ele teve coragem para ser diferente, mesmo quando foi pressionado a se contaminar, mesmo quando não era vigiado, mesmo quando estava correndo risco de vida. A determinação de não se contaminar. Daniel estava no mundo, mas ele não era do mundo. Deus não livrou Daniel do perigo, mas ele deu livramento no perigo. Ele não satanizou a cultura dizendo que tudo era do diabo, mas ele percorreu os corredores da universidade e do palácio sem se corromper, mesmo correndo por uma Babel de outras vozes, sempre se orientou pela voz de Deus. Resistiu sempre aos interesses da Babilônia, quando esses se colocavam como os interesses do reino de Deus. Daniel foi corajoso, irmãos, em suas decisões. Ele podia perder a vida, perder o emprego, a oportunidade da sua vida. Ele podia pensar, vou fazer só essa concessão. Deus sabe que o meu coração é dele. Vou ceder só nesse ponto. Mas não, Daniel era um homem de absolutos. Ele não transgredia com o pecado. Ele não se transigia com o pecado. O seu grande projeto de vida era honrar a Deus. Daniel foi sábio em sua decisão. Daniel teve tato para lidar com as dificuldades. O versículo 8 diz assim: e Daniel propôs no seu coração não contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que ele permitisse não contaminar. Daniel teve tato para lidar com as dificuldades. O verso 8 nos informa que ele resolveu e pediu, que foi firme e gentil. Ele foi firme e perseverante. Ele não disse, eu não como carne, mas é ordem do rei, azar do rei. Se tivesse feito isso, certamente seria um jovem morto, e se morresse não era por fidelidade, mas por burrice. Daniel era sábio, discreto, gentil, sensível, mas também ele era firme. Daniel foi correto durante todas as suas decisões. Por que disseram não nas provas mais simples? Por que disseram não nas provas mais simples? Poderiam dizer não nas provas mais difíceis. Seus amigos, depois de enfrentarem a fornalha e ele a cova dos leões, não transija, não vendam a sua consciência. Nosso mundo está mudando todo dia. As pessoas dizem para você que nada. Os tempos mudaram. O sexo antes do namoro não tem problema. Dançar nas boates não tem problema. Ficar com o rapaz ou a moça hoje é com outro e com outro amanhã, não tem problema. Vamos visitar os sites pornográficos na internet, não tem problema. Jesus disse, se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Daniel era radical na sua posição. Não estava aberto a mudanças. Fidelidade a Deus era inegociável para ele. Mas hoje muitos jovens estão se contaminando. Namoros, roupas, jovens de brinco, pinces, tatuagem, exemplos. O jovem ferido que blasfemava e tinha uma tatuagem de Cristo no peito, e seu Cristo estava apenas do lado de fora, mas não estava no seu coração. Em terceiro lugar, Daniel, um jovem fiel, apesar de um futuro de glória. Primeiro, ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos. Apenas ficou com medo, tentou demovê-lo, mas Daniel argumentou, confiou em Deus e Deus o honrou, e ele e seus amigos tornaram-se mais robustos que os outros estudantes. Jovens crentes precisam se destacar. Ele é cabeça e não cauda, serve a Deus
servir a Deus nos põe na frente. E, em segundo lugar, ele foi provado com grande honra. Finalmente o curso de 3 anos terminou. Era a honra, era a hora dos exames finais. Como nas universidades britânicas em dias passados, esses exames não eram escritos, mas orais. O próprio rei os examinou. E Daniel e seus amigos foram examinados, aprovados, considerados 10 vezes mais sábios que os outros estudantes. E como resultado, cada um dos 4 foi colocado em um alto cargo, porque foram fiéis a Deus, irmãos. O Senhor os honrou, os fez 10 vezes mais cultos, mais inteligentes, mais eminentes do que os mais sábios. Eles estavam no palácio do rei da Babilônia, servindo ao rei eterno, o Deus Todo-Poderoso. Ele passou a servir diante do rei. Daniel tornou-se o primeiro ministro da Babilônia. Figurou entre os maiores do grande império, tornou-se o homem de projeção, foi uma bênção durante toda a sua vida. Muitos crentes anseiam por posições mais altas, mas para isso negociam valores, vendem suas consciências, se corrompem e envergonham o nome de Deus. Se não vivermos agora honrando a Deus nas pequenas coisas, jamais honraremos quando chegarmos nas altas posições. Ele foi maior do que a própria Babilônia. A Bíblia diz que a Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. A Babilônia perdeu seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção para os outros e para o outro império. O versículo 21 mostra: e Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Sírio. Mostra o triunfo de Daniel. Ele continuou fiel até o fim. Até o 1º ano do rei Sírio. Ele atravessou 70 anos de cativeiro com uma vida limpa diante de Deus. Ele começou bem e terminou bem. Ah, irmãos, hoje muitos começam bem, mas terminam mal. São crentes consagrados até enfrentarem a primeira prova, mas depois negociam seus valores, vendem suas consciências e se perdem no cipó das suas paixões e deixam a sua devoção a Jesus, deixam a igreja e contaminam com o mundo. Irmãos, a Babilônia passou, e um novo império surgiu, mas Deus continuou servindo. Daniel continuou servindo a Deus na Babilônia. Reis subiram ao trono, desceram do trono, mas Daniel continuou como um homem incontaminado. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo: Daniel foi um jovem diferente, foi um jovem contaminado, apesar de sua aparência, das suas oportunidades, dos seus dotes, dos seus riscos, da sua glória. Você é um jovem fiel a Deus? Você é um jovem fiel a Deus nas adversidades e na prosperidade? Você tem guardado incontaminado do mundo? Você é influenciador? Você faz diferença no meio do que você vive? As pessoas são atraídas a conhecer Deus através do seu testemunho. Se você tiver esse atributo em sua vida, eu tenho certeza que você será considerado como Daniel, pois Deus está esperando encontrar muitos Daniéis para servirem. O mundo está passando por uma crise mundial de valores e somente os verdadeiros cristãos poderão representar a Cristo nesse mundo. A igreja de Cristo representa o reino de Deus neste mundo. Nós cristãos somos esses representantes. Espero que você tenha consciência, tenha sabedoria para agir como agiu Daniel. Daniel não precisou vender a sua vida para adquirir liberdade. Daniel não precisou se contaminar com as iguarias do mundo, do rei, para ser fiel a Deus. Ele deixou tudo por amor a Deus. Ele sabia que de uma certa forma Deus iria providenciar para ele aquilo que era de melhor. Daniel chegou até a imaginar que se Deus tivesse que tirar a sua vida e dos seus amigos, isso não atrapalharia a fé deles. Eles continuariam servindo a Deus, porque ele sabe que a vida deles estava nas mãos do Senhor.
E você? Como é que está agindo hoje? Você está entregando sua vida nas mãos do Senhor? Tem confiado no Senhor? Tem colocado a sua vida diante dele, dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade na minha vida? Eu não sei se você que está me ouvindo nesta noite já tomou uma decisão ao lado de Cristo. Se você já tem pensado em deixar o mundo e servir a Deus. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus, ele tem poder para nos livrar do mal. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você tem vontade de chegar a Deus? Você só tem um caminho. O caminho é Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio de chegar a Deus. Jesus, quando ele falava sobre o reino de Deus, ele disse que o caminho que existe dois caminhos para você seguir. Um caminho vai te conduzir à vida eterna e o outro vai te conduzir à morte eterna. Ou seja, a vida eterna é morrer para o mundo e viver para Cristo. Morte eterna é viver para o mundo eternamente. Você não vai ter mais chance. Se você morrer sem ter conhecimento de Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não entregar a sua vida para Jesus, você não vai para o céu. Você só tem uma saída, é o inferno. Não deixe que o inferno tome conta da sua vida. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Confie em Jesus, crer nele. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? Se você crê nisso, coloque sua vida diante do Senhor. Ora ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero deixar aqui para os irmãos e amigos, para os amigos que não conhecem ainda a nossa igreja. A nossa igreja, ela fica ali na Praça André, ali perto da Padre Arlindo, perto não, André Nunes, Praça André Nunes, número 50, fica ali do lado da base da Polícia Militar, ali na Padre Arlindo. Se você quiser nos visitar, fique à vontade. O nosso endereço está nesse site que você está ouvindo agora a palavra. Se você tiver vontade, faça isso. Nós temos também a nossa congregação, que é lá na cidade, lá em Guaianazes, fica lá no bairro Jardim Pérola 2. A Igreja Batista Bíblica Jardim Pérola 2, Rua André Lombardi, número 32. Se você quiser conhecer, fica ali próximo do mercado Teteia. Se você deseja conhecer a nossa igreja, vai lá. Nós estamos prontos para receber vocês. O meu nome é Pastor Uziel. O meu telefone, se você quiser, é 98205-6326, se você quiser entrar em contato comigo. Também tem o telefone do pastor, mas eu não me lembro agora o número do telefone do pastor, mas no culto de amanhã eu vou passar esse endereço para vocês. Venha nos conhecer. Nós estamos sempre com os corações abertos para recebê-los na nossa igreja. E será sempre um prazer ter vocês conosco ali na nossa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora vamos aproveitar para os nossos pedidos de oração. Eu quero, nesse momento, fazer alguns pedidos de oração. Eu quero pedir pela nossa igreja, aqui na Vila das Mercês. Quero pedir pelo nosso pastor Domiciano Gonçalves, que é o pastor titular da nossa igreja. Quero pedir pela sua família, sua esposa, irmã Cleodi, Fernanda, que é a sua filha, o Beto, que é seu filho, para que Deus possa abençoar a vida dessa família. Quero pedir também pela família do pastor Osival, que é o nosso companheiro de trabalho, de batalha, pastor Osival, irmã Nádia, que nos ajuda muito ali na igreja. Quero pedir por ele, pela sua família, os seus filhos, o Lucas, o Heber, as suas esposas, que o Senhor possa abençoar a vida dessas famílias. Quero pedir pelas famílias da igreja, muitas famílias, se eu for citar os nomes agora, eu ficaria muito tempo citando, mas
Deus sabe quais são as famílias que estou falando. Quero pedir pela recuperação do Enzo, para que Deus possa abençoar a vida dele. Quero pedir pela irmã Edith, para que Deus possa abençoar a vida dela. Quero pedir pela irmã Maria Baiana, que o Senhor possa abençoar a vida da tua serva, Maria Baiana, que não perde um culto na igreja, já muito não vai na igreja, que Deus possa abençoar a vida da tua serva. Quero pedir pela sua família, pelos seus filhos, ó Pai, pelo Enoque, que Deus abençoe essa família. Quero pedir isso também pela família do Lucas, a Mayra, o Rodrigo, sua família. Quero pedir também pelo Bruno, para que Deus abençoe a vida do Bruno, abre novos áreas na vida do Bruno e da sua família também. Quero pedir também pela Taitiane também, para que Deus abençoe ela, as crianças também. Quero pedir pela irmã Neuza, oh Deus, tantos irmãos que precisam das nossas orações. Quero pedir também pela família do Naldo, quero pedir pelo Carlúcio, a sua família, pela Carol, que está nos dias de ganhar uma criança, que Deus possa abençoar a vida da Carol, abençoar a vida do seu filho que está por vir, abençoar também o Guilherme, também tantos irmãos da igreja, o irmão Oswaldo que está viajando e até hoje a gente não sabe se voltou ainda, que Deus possa abençoar a vida do irmão Oswaldo, da irmã Maria Mangueira, seus filhos, tantos irmãos da nossa igreja, para que Deus possa abençoar essas famílias. Quero pedir pela nossa congregação, para Deus abençoar ali os irmãos. Em especial quero pedir pela Késia, pela sua mãe, que está fazendo os exames aí, está precisando muito de oração. Vamos lembrar da irmã Vilma, do seu esposo, irmão Antônio, e toda a sua família. Abençoa também o Israel, ajudando ele no seu trabalho também. Quero pedir pelo Zé Milton, a sua família também, o João, a sua família, o Alex e a sua família, o Robson e a sua família, a irmã Zezé lá na Bahia e a sua família. Quero pedir também que o Senhor esteja abençoando a irmã Laura e toda a sua família, seus filhos, que Deus possa abençoar esta família maravilhosa, ajudando para que eles possam ser um reforço para a nossa igreja. Quero pedir também pelos irmãos, que eu não citar o nome, a irmã Ivani, os seus filhos. Quero pedir também pelo irmão Aquim, o irmão Isaías, o irmão Pedro, a irmã Helena. Abençoa estas famílias, abençoa a Michele, a sua mãe. Quero pedir por todas as famílias da congregação, que Deus possa nos abençoar, que logo em breve nós possamos estar abrindo as nossas portas para poder cultuar ao Senhor. Eu quero pedir também pela nossa nação, pelo Brasil, pelo povo brasileiro, para que o Senhor possa abençoar, livrar dessa maldita doença que está levando vidas, deixando famílias isoladas. Que Deus possa permitir uma recuperação plena desse povo. Abençoa o nosso presidente, abençoa nossos governadores, que eles possam ter sabedoria para poder guiar este povo, para guiar essa nação, para trazer o sossego para essa nação. Queremos pedir que Deus abençoe todos os governantes do nosso país. Abençoa também os países que estão em crise também, que estão passando por dificuldades. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar pelas nossas igrejas, pelos pastores, orar pelo pastor Josué Pereira Félix, que está em recuperação. Orar pelo pastor Ebené, sua família, a igreja ali, em Cidade de Ademar. Orar pelo Claudemir também, que está ajudando o pastor ali, que possa abençoar a vida desses irmãos. Quero pedir pelo pastor Cleberson. Pai, o Senhor abençoe a vida do teu servo, tem sido amigão, pastor Cleberson, que Deus abençoe sua vida, sua família. Ficamos maravilhados do culto que teve na semana aí que o Senhor pregou, que Deus abençoe. Quero pedir também para o João Amador, que o Senhor abençoe o pastor João, a sua família, a sua igreja. Toma nas mãos do Senhor a vida daquela família, daquela igreja. Quero pedir também que o Senhor esteja abençoando, a Deus, os pastores, Batista Bico, pastor Osmar, pastor Reginaldo, o pastor Nildo Simões, o pastor Valdir Pardini, Valdir Freitas, pastor Sérgio, pastor Luiz, tantos pastores que estão trabalhando na obra do Senhor, para que o Senhor possa abençoar a vida dessas igrejas, que nós possamos fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez estar na Tua presença para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero pedir, meu Pai, nesta noite, que o Senhor esteja abençoando todos os irmãos que estão ligados neste culto, que estão ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa, Deus,
trazer conforto, trazer alegria, fazer com que essas famílias, esse povo seu, Pai, possa continuar firme com o propósito verdadeiro de estar servindo ao Senhor. Pai, ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Pai. Abençoa cada lar, cada família, Senhor. Dá-nos oportunidade de ser servos fiéis em tudo que fizermos nas nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos força, dá-nos coragem. Fortalece os Teus servos que estão na direção dessas igrejas, Pai. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Pai de amor, quero pedir pela nossa congregação, ó Deus, pelos os nossos irmãos ali, Pai, que estão há muitos dias sem no culto, mas que estão em casa, aguardando esse momento. Ajuda-nos, ó Pai. Dá sabedoria para o Teu povo, para entender qual é o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Nós sabemos, meu Deus, que tudo que está acontecendo nesse mundo não é por acaso. O Senhor está a par de tudo. A Bíblia diz que os seus olhos estão atentos a todas as coisas que estão acontecendo no mundo, no universo. O Senhor tem poder para isso. Nós pedimos, Pai, que Tu nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dá sabedoria para que cada dia nós possamos almejar um lugar real na Tua presença, Pai. Ajuda-nos a ser servos fiéis. Dá-nos entendimento da Tua palavra. Mostra, Pai, que o Teu amor é muito maior do que a nossa falta de amor. Mostra-nos que a Tua sabedoria é maior do que o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria para isso, compreensão para isso. Nós oramos a Ti agradecido, meu Deus, e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um hino para encerrar, tá bem? Vamos cantar o 46. 46 do cantor cristão. Jesus me transformou. Vamos lá. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, ou seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Vamos restar nossa divisa, está lá em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13:4 diz assim a palavra do Senhor: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Amém? Que Deus nos abençoe, que os irmãos tenham uma boa noite na presença do Senhor.
Não. Mas já tá passando? 9 horas. Libra, Sagitário e Capricórnio. Letra M. Tem painel. Tem um.